Não é todo filme que consegue se tornar uma das obras mais influentes do cinema, como aconteceu com Lawrence da Arábia, de 1962 e dirigido por David Lean. De lá pra cá, incontáveis cineastas aclamados apontaram esse clássico como uma de suas maiores inspirações. E a gente percebe isso sem muita dificuldade, só de olhar para algumas das cenas que esses artistas criaram. Mas o que eu acho mais fascinante ainda é perceber o impacto que o filme teve especificamente na ficção científica. Porque se a gente investigar, a gente descobre como algumas das maiores e mais celebradas franquias desse gênero não seriam as mesmas se não fosse por esse filme que, curiosamente, não é ficção científica nenhuma. Engraçado, né? Como foi que uma cinebiografia sobre um inglês metido numa revolução árabe durante a Primeira Guerra Mundial influenciou tantos filmes sobre planetas distantes, espécies alienígenas e futuros pós-apocalípticos? Como um drama histórico do mundo real inspirou um dos gêneros mais fantasiosos que existem? Se tentarmos responder essas perguntas, a gente não só aprecia muito mais o clássico de David Lean, mas também enxergamos a ficção científica sob uma perspectiva ainda mais fascinante. E antes de continuar, fica o aviso de que esse vídeo aborda muitos filmes, mas os spoilers grandes mesmo são só sobre Lawrence da Arábia e Duna partes 1 e 2. Beleza? Continua aqui comigo? Então vamos lá! Lawrence da Arábia é uma cinebiografia sobre T.E. Lawrence, um oficial britânico designado a ajudar na campanha da Revolta Árabe durante a Primeira Guerra Mundial, para enfrentar o Império Otomano e supostamente conquistar independência para os árabes. E assim vemos como Lawrence se aprofunda na vida do deserto e na cultura dos povos árabes, passando por um grande arco de glória e de traumas que vão mostrar como Lawrence é uma figura complexa num momento histórico turbulento. E tudo isso foi baseado na autobiografia escrita por Lawrence, chamada Os 7 Pilares da Sabedoria, publicada em 1926. Com esse livro, o Lawrence perpetuou ainda mais a sua imagem internacional como um oficial de grande importância. Mas foi o filme de David Lean que amplificou a fama do personagem para o mundo inteiro, ao transformar a vida de Lawrence num espetáculo épico, de vistas grandiosas e com uma performance espetacular de um ator pouco conhecido para a época, chamado Peter O'Toole. Foi graças a essa produção que ele foi catapultado ao estrelato e se tornou um dos mais celebrados atores britânicos de todos os tempos. Foi assim que Lawrence da Arábia se tornou um sucesso mundial, conquistando o público e a crítica. E sim, é verdade que historiadores estão há anos contestando alguns relatos da biografia de Lawrence e a fidelidade do filme aos eventos reais. Mas esse não é o foco deste vídeo aqui. A ideia hoje é pegar a lenda de Lawrence como foi contada por ele e pelo filme de David Lean para explorar o fascínio que isso exerceu no imaginário coletivo. Imaginário esse que acabou inspirando de forma curiosa a ficção científica, já que muitos filmes desse gênero seguiram os caminhos do clássico. Mas por que esse gênero especulativo é tão encantado pela cinebiografia protagonizada por Peter O'Toole? Eu acredito que é por conta de 3 pilares fundamentais de Lawrence da Arábia: o fascínio pelo deserto, o senso épico e o herói do filme em si. Mas vamos começar pelo deserto. É verdade que Lawrence da Arábia não foi o primeiro filme a gravar nesse tipo de ambiente, mas a forma como Lean e o seu diretor de fotografia, Freddie Young, transformaram as dunas em ambientes de enorme espetáculo foi sem precedentes. Com a ajuda da película de 70mm e das recém-inventadas lentes Super Panavision, eles conseguiram captar imagens enormes que ressaltavam o gigantismo das vistas. E segundo David Lean, isso foi muito inspirado na fotografia do clássico de John Ford, Rastros de Ódio, que captou o Monument Valley como esse mundo seco e imponente. Só que agora isso seria aplicado ao mar de areia dos desertos árabes. E daí surgem algumas das imagens mais lindas da história do cinema. Uma beleza que nasce em parte pelo impacto visual da areia em si. É como o próprio Lawrence diz em uma cena ao repórter que lhe pergunta por que ele gosta tanto do deserto. It's clean. E esses planos ficam ainda mais fascinantes quando a imensidão da areia é contrastada com a pequenez da figura humana, criando um senso de escala genuíno e deslumbrante. Mas o que o Lean e o Young talvez não esperassem era que isso forneceria depois um modelo cenográfico muito fértil para ficção científica. Porque para uma enorme parte da população mundial, esse tipo de deserto é uma realidade
tão distante que é quase como se fosse mesmo algo de outro mundo. As dunas têm esse benefício de parecerem familiares, mas alienígenas ao mesmo tempo. Então, por que não usar o deserto para representar planetas distantes? Foi assim que George Lucas se inspirou a criar Tatooine em Star Wars, mesclando a influência dos faroestes que ele amava com a admiração dele por Lawrence da Arábia. Ele até mesmo pegou o Alec Guinness, que estava no clássico de Lean, e o trouxe de volta para o deserto, mas agora como Obi-Wan Kenobi. E assim somos apresentados a essa nova galáxia distante com as mesmas vistas grandiosas e desérticas. Um encanto que também se estende à arquitetura dos povos que lá habitam. Basta reparar como esse cenário de Lawrence da Arábia foi reaproveitado décadas depois por George Lucas numa cena de O Ataque dos Clones. Outra ficção científica que deve muito ao clássico de Lean é Duna. Isso porque o autor do livro, Frank Herbert, afirmou que uma das suas inspirações para criar essa história foi a autobiografia de Lawrence. E o fascínio pelo deserto ajudou a moldar o planeta arenoso de Arrakis, que é tão importante para a trama que vira praticamente um personagem do livro, graças aos perigos e aos encantos das dunas que moldam a vida e a cultura dos povos que lá vivem. E essa influência se estendeu também para os filmes recentes dirigidos por Denis Villeneuve. Em entrevista, ele já declarou que Lawrence da Arábia é um dos filmes favoritos dele, e ele viu o trabalho de Lean como um grande guia para a forma como ele filmaria o planeta desértico de Arrakis. Não à toa, grande parte do encanto dessa adaptação é a maneira como Villeneuve faz o mundo de areia parecer estonteante, com os mesmos planos gerais que ressaltam o contraste entre a imensidão do deserto e a figura humana diminuta. Lawrence of Arabia is part of my cinematic education, and for me it was like kind of natural to go back in the desert where this movie has been shot and to shoot part of Dune there. E não podemos esquecer também da outra grande ficção científica de deserto, a franquia Mad Max, de George Miller. Nela, acompanhamos um herói viajando por um mundo pós-apocalíptico dominado por regiões inóspitas e por dunas, enquanto ele vive aventuras mortais. E não é só a ambientação que conecta essa série a Lawrence da Arábia. Porque se você colocar esses filmes lado a lado, você vai perceber como muitos planos são praticamente iguais, com trechos tirados de todos os 4 filmes de Mad Max demonstrando semelhanças impressionantes com Lawrence da Arábia. Agora, o segundo pilar de Lawrence da Arábia que inspira a ficção científica é o senso épico criado pelo filme. Vale lembrar que David Lean é considerado um dos maiores diretores de filmes épicos de todos os tempos, e em Lawrence da Arábia ele aproveita os grandes espaços abertos do deserto para criar ação igualmente grandiosa. Aviões reais sobrevoando acampamentos, trens explodindo e caindo por terra, ataques com centenas de combatentes. Coordenar tudo isso numa região tão adversa é um feito extraordinário, criando episódios de aventura que aceleram o coração, o que ressalta o outro lado da caracterização do deserto. Porque sim, ele pode ser lindo de se ver, mas ele também é perigosíssimo. Para o estrangeiro Lawrence, as dunas são encantadoras, mas para os árabes não é necessariamente assim. There's nothing in the desert. No man needs nothing. Mas Lawrence da Arábia se enquadra no gênero épico não só pela magnitude das vistas e da ação, mas também por ter como pano de fundo eventos históricos e políticos que mudaram o rumo do planeta. Essa é uma das grandes características do gênero épico, e aqui isso molda toda a jornada dos personagens, que lutam para alterar o futuro de uma nação que quer ganhar a sua independência. Pois todos esses elementos de narrativa épica do longa também cativaram os criadores de sci-fi das décadas seguintes. Em várias dessas aventuras, a gente segue a mesma trajetória de Lawrence da Arábia, conhecendo personagens de vidas mais simples que se envolvem em circunstâncias extraordinárias, geralmente com revoltas e com combates de rebelião contra forças políticas opressoras. É uma trajetória que vai do íntimo ao grandioso com força crescente. Ou, como diria um dos personagens de Lawrence da Arábia, uma frase que, a propósito, foi reproduzida na franquia Alien, de Ridley Scott, com o longa de 2012, Prometheus. Big things have small beginnings.
Essa mesma ideia dos eventos grandiosos que levam ao perigo do deserto tá em outra fala de Lawrence da Arábia que Prometheus reproduz. Uma que eu mostrei para vocês agora há pouco. There's nothing in the desert. No man needs nothing. There is nothing in the desert, and no man needs nothing. E quando a ação épica chega nesses mundos de sci-fi, vemos os filmes trazerem de volta a mesma abordagem de Lawrence da Arábia, aproveitando a imensidão dos mundos desérticos para criar cenas de tirar o fôlego. Mad Max é um dos melhores exemplos disso, em especial com Estrada da Fúria, que deu tanta ênfase a trazer a ação com veículos de verdade ao invés de usar somente computação gráfica. Parece uma forma de honrar o legado do filme de Lean, que criou momentos explosivos com veículos reais também. Algo similar acontece no Duna de Denis Villeneuve, que também sabe usar efeitos práticos para criar cenas de ação impressionantes em meio às areias. E quando é necessário usar a computação gráfica, o longa faz a vida natural do deserto parecer ainda mais assombrosa, em especial com as cenas envolvendo os vermes gigantes. Já na franquia Star Wars, a gente vê ecos da ação épica de deserto em cenas como a corrida em Tatooine de A Ameaça Fantasma, ou até mesmo em séries mais recentes, como o livro de Boba Fett. Porque o segundo episódio do programa mostra uma cena muito similar a uma de Lawrence da Arábia, quando Boba Fett e os Tusken atacam um trem que passa pela região deles. Olha como eles ficam de tocaia por trás da duna, como o trem despenca nas areias, como os vagões são pilhados. E se você acha que isso tudo é só coincidência, dá só uma olhada em uma das artes conceituais dessa cena. É praticamente um copia e cola de um quadro de Lawrence da Arábia, deixando ainda mais evidente a inspiração. E outra franquia que precisa ser mencionada é Avatar, de James Cameron. O próprio diretor revelou em entrevistas que Lawrence da Arábia foi uma das grandes referências dele para criar essa obra. E por mais que Pandora seja um mundo quase oposto ao deserto árabe, dá para ver como o Cameron aplicou a mesma lógica do Lean. Apresentar um mundo visualmente encantador para depois criar momentos de ação monumentais para preencher essa realidade vasta. E assim chegamos no terceiro e último pilar de Lawrence da Arábia que tanto inspirou o sci-fi: o próprio Lawrence. O filme de David Lean faz uma caracterização hipnotizante do personagem. Mesmo quando ele começa o filme como um oficial subvalorizado, ele demonstra ter enorme intelecto, astúcia e autocontrole. E depois ele vai crescendo de reputação por conta de suas estratégias militares e pelo seu apreço pelos árabes, fazendo a lenda aumentar para que Lawrence pareça cada vez mais nobre e mais admirável. Algo que evidentemente encanta os criadores de ficção científica. Esse encanto, inclusive, se faz muito presente no Prometheus, de Ridley Scott. Lembra que agora há pouco eu mostrei o David, de Michael Fassbender, reproduzindo falas de Lawrence da Arábia? Isso não é uma referência discreta, já que em outra cena a gente testemunha o David assistindo ao clássico, totalmente fascinado pela figura de Lawrence, a ponto do robô querer imitar a aparência do oficial alto e loiro com o mesmo penteado e repetindo as frases de efeito. The trick, William Potter, is not minding that it hurts. The trick, William Potter, is not minding that it hurts. E o deslumbramento visual com o Lawrence também está na transformação pela qual ele passa por meio do figurino. Especialmente quando ele deixa para trás as roupas de militar e é presenteado pelos árabes com a vestimenta deles, num traje branco que deixa o Lawrence em êxtase. É um figurino que ecoa depois nas roupas brancas de Luke Skywalker em Tatooine. Ou então, no Boba Fett. Naquele mesmo episódio do ataque ao trem, mais tarde o personagem também é presenteado pelos Tusken com a roupa de deserto deles, em outro instante que parece homenagear Lawrence da Arábia. Essa mesma ideia da vestimenta que traduz a aceitação do herói pelos nativos também se faz presente em Mad Max, em Duna com o Paul usando as mesmas roupas dos Fremen, e até mesmo em Avatar, com o protagonista literalmente trocando de pele para se transformar num Na'vi. É um rito de passagem que narrativamente simboliza que o herói é tão incrível e admirado por quem ele ajuda, que ele se transforma num nativo também. E se isso soa um tanto questionável, não é à toa.
porque a gente não pode esquecer que Lawrence da Arábia é um dos exemplos mais famosos do arquétipo conhecido como o Salvador Branco. Trata-se daquele protagonista branco que intervém na vida de pessoas de outras etnias para melhorar a vida delas. E em histórias de aventura, o Salvador Branco costuma ser usado como um explorador que se apaixona por outra cultura e ajuda a livrá-la da opressão. A ideia é transformar a colonização numa grande aventura para aliviar a imagem daqueles que eram essencialmente os opressores. Como quem diz, tá vendo? Nem todos de nós somos maus. A gente também aprecia e respeita os outros povos. Só que essa apreciação também é frequentemente construída pela lente do exotismo, chegando até mesmo a estereotipar e a fetichizar a outra cultura muitas vezes. E assim, o Salvador Branco serve para criar a impressão de que essa é uma história de apreciação, mas que no fundo ainda se foca em submeter as outras culturas à jornada do conquistador. Pois bem, a gente enxerga isso tudo no Lawrence, o europeu que chega para mostrar aos nativos como eles devem conquistar a independência deles, transformando-se numa figura mais admirada pelos árabes do que qualquer outro árabe. E esse arquétipo do Salvador Branco já era algo que a ficção científica adorava fazia décadas. Sendo um gênero que traz tantas narrativas de exploração espacial, muitas dessas histórias trazem a ideia do terráqueo que entra em contato com o povo alienígena e se envolve nas disputas locais, ajudando-os nobremente e se tornando um herói. Só que quando você faz isso no sci-fi, você pode usar alienígenas no lugar de etnias do mundo real e, quem sabe assim, fugir de representações que sejam diretamente ofensivas, como colocar atores brancos com maquiagem para se passarem por árabes. E se o arquétipo do Salvador Branco se tornou comum na ficção científica, foi também em grande parte por conta da inspiração em figuras históricas reais como o próprio Lawrence. Aí, quando esse tipo de trajetória real é transformada em espetáculo cinematográfico com tanta maestria como no filme de Lin, isso evidentemente vai influenciar que mais obras de sci-fi criem trajetórias similares às de Lawrence. Avatar e Duna talvez sejam os melhores exemplos disso, já que ambas as histórias seguem a tradição de mostrar o homem branco se apaixonando pelos nativos e os ajudando nas suas batalhas. Tendo dito tudo isso, eu também acho que seria um erro dizer que o Lawrence é um Salvador Branco que é só glorificado o tempo inteiro no filme. Porque a genialidade de David Lean é que ele usa o Lawrence para transformar o arquétipo do Salvador Branco em algo mais complexo. Sim, durante a primeira metade do filme a gente vê o Lawrence ascender em fama e em notoriedade até virar uma figura adorada pelos nativos e pelos compatriotas ingleses. Mas a história não para por aí, porque toda a segunda metade do longa vai demonstrar a queda após a ascensão. Afinal, o Lawrence compra a lenda que criam em torno dele e entra numa ilusão crescente de grandiosidade e de orgulho. Mas em meio a tudo isso ele acaba passando por grandes traumas, se vendo obrigado a abraçar a violência que ele tanto rejeitava, vendo pessoas queridas morrerem, sendo torturado e descobrindo cada vez mais que ele nunca vai ser um árabe de verdade. Pior, ele também se descobre como um mero peão do Império Britânico, usado para fazer falsas promessas aos árabes em nome da perpetuação do colonialismo. Tudo isso cria um novo Lawrence, um homem mais violento, mais impiedoso e mais assustador. Até que ele finalmente termina sua jornada como um oficial destroçado que não sabe mais qual é o seu verdadeiro lar, para anos depois morrer não de forma gloriosa, mas sim num acidente de moto. O que isso tudo demonstra então é que o Lawrence do filme não é somente um cara branco que salva a outra etnia e que deve ser guardado na memória somente como alguém mais admirável do que os nativos. Ele também é alguém perigoso que deve ser temido e que depois termina a vida quase como um fracasso, sem estar à altura da lenda que se propagou em nome dele. Lógico, isso tudo ainda é uma narrativa para mostrar a tragédia do conquistador para que empatizemos com ele. Mas seria reducionista demais dizer que o Lawrence do filme é somente um herói europeu messiânico e santificado. Parte do que faz Lawrence da Arábia ser um clássico é a destreza do filme em tratar esse arquétipo com mais camadas e com mais nuances. E algumas das ficções científicas inspiradas por esse filme souberam pegar essa ideia também, enquanto outras nem tanto. Uma que soube foi Duna. Aqui temos um protagonista que é bem parecido com o Lawrence.
um estrangeiro numa terra desértica que acaba se aliando aos nativos, tornando-se o líder deles na batalha contra o império que os oprime. Porém, tanto o livro quanto os filmes de Villeneuve demonstram que essa pessoa não é totalmente pura. Pelo contrário, Duna é uma história que fala sobre a desconfiança de figuras messiânicas, uma vez que o Paul e a mãe dele são conscientes de que eles manipulam os eventos para reforçar a profecia dos Fremen e fazer com que o jovem se adeque à lenda. E quanto mais o Paul tem visões do futuro, mais ele percebe que o reinado dele deixará um legado sangrento com uma guerra santa. A ideia, então, não é exaltar o Salvador Branco, mas sim questionar essa figura, com um olhar crítico semelhante à representação de Lawrence como essa figura de liderança falha e questionável. Já um filme como o Avatar de James Cameron não adota a mesma estratégia, uma vez que Sully realmente se adequa a uma versão mais tradicional do Salvador idealizado, que realmente se integra aos nativos 100% de forma romantizada. Por um lado, essa caracterização é condizente com a proposta do Cameron de fazer Avatar se adequar aos moldes mais tradicionais de filmes de aventura. Mas, por outro lado, é justamente isso que fez tantas pessoas acharem Avatar uma história um tanto rasa e clichê. Quem sabe elas pensariam diferente se o Sully tivesse mais pitadas de complexidade como o Lawrence. Bom, a não ser que mudem isso nos próximos filmes de Avatar, a gente nunca vai saber. O que tudo isso demonstra, então, é que, por mais estranho que pareça um drama de Primeira Guerra inspirar tantas histórias de ficção científica, na verdade, isso faz muito sentido. Lawrence da Arábia soube criar imagens que pareciam visões de outros mundos, povoando esses espaços com um herói fascinante e complexo para apresentar sua jornada como a mais memorável das aventuras. Qual é a ficção científica que não vai se admirar com isso tudo? E assim, felizmente, Lawrence da Arábia ajudou cineastas das décadas seguintes a criarem alguns dos universos ficcionais mais inesquecíveis do cinema, mundos repletos de rebeldia e de ação que conseguem nos fascinar até hoje e mostrar que talvez o planeta Terra não fosse o suficiente para conter a lenda de T.E. Lawrence. Galera, muito obrigado por terem conferido o vídeo de hoje. Lawrence da Arábia foi o último filme que a gente debateu no nosso Cineclube Entre Planos e, se você quiser, você também pode fazer parte dele. Porque o Cineclube é uma das várias recompensas que eu ofereço para a nossa comunidade de apoiadores do Entre Planos no Apoia-se. Além do Cineclube, tem recomendação de filme toda semana no inbox do seu e-mail, grupo fechado, lives exclusivas, é muita coisa legal. Então, se você quiser acesso a isso tudo e fazer parte da nossa comunidade, é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Lembrando também que se quiserem me acompanhar nas redes sociais, é muito fácil, basta me procurarem usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.